Paz do Senhor, muito bom dia. Bom dia você que está em casa, um domingo abençoado, cheio do Espírito Santo. Amém? Só vou avisar a mídia que o microfone está indo à vida, tá? Vamos ler a palavra de Deus, aproveitar que vocês já estão de pé. Vamos ler a palavra de Deus, um versículo apenas, Hebreus 11, 6. Diz assim, Hebreus 11, 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Aleluias. Podem sentar? O Senhor me deu uma palavra dentro deste tema. Em fevereiro, no dia 13 de fevereiro, numa terça-feira, eu, antes de dormir, estava lendo o plano anual e saltou-me algo em Êxodo sobre agradar a Deus. E é interessante porque depois, na quarta-feira, eu voltei a trabalhar um bocadinho mais aquele tema, na quarta-feira a seguir. E ontem, na verdade, no culto de sexta, Deus me chamou a atenção para esse documento que eu tinha ali guardado, que essa palavra. E ontem, pela manhã, o Senhor completou isso para mim e eu me dispus para trazê-la. Eu acho que é a primeira vez que me acontece dessa forma, assim, as prestações, né? Mas foi interessante aquilo que Deus fez comigo. Então, vamos lá. Eu comecei por desmembrar em frases significativas esse versículo de Hebreus, tão conhecido para nós, não é? E essas frases são assim, olha, tenham atenção para as frases, como eu coloquei o versículo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É a primeira frase. Então, ele está concluindo algo aqui, não é? Porque ele está dizendo, olha, de fato, né? Ele já disse algumas coisas, ele está dizendo, de fato, é impossível agradar a Deus sem fé. E é uma afirmativa que ele está dando para nós, ele está nos dizendo isso. Depois ele diz, porque é necessário. Então, esse porquê vem explicar o porquê de nós não conseguimos agradar a Deus sem fé. E ele vai dizer por que isso é necessário. Ele vai dizer, porque aquele que se aproxima de Deus, então isso é necessário só para aqueles que estão preocupados em se aproximar de Deus. Tem gente preocupada em se aproximar de Deus aqui? Eu acredito, não é? Eu acho que toda gente que só de sair de casa e vir para a igreja já está com essa preocupação, está com o desejo de ter uma aproximação do Senhor, não é? E depois ele continua, ele diz que não basta apenas aproximar de Deus, ele diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Engraçado, parece meio... Como é que você se aproxima de Deus sem crer que Ele existe? Um monte de gente, multidões, seja nesta igreja, fora dela, mas dizendo que estão se aproximando de Deus, sem crer que de fato Ele existe. Porque na realidade, quando estão buscando a Deus, ou deveriam buscar a Deus, não creem que Ele existe para elas, na vida delas, no problema delas, como disse o pastor aqui, no seu cotidiano, como disse o presbítero João, no seu cotidiano. É preciso você crer que Deus de fato existe como Deus na sua vida. Amém? Não como uma força, como um ser qualquer, não. Ele é real na sua vida e é o seu Deus. E depois ele termina o versículo dizendo, e que Ele recompensa os que o buscam. Não basta você crer que Ele existe, você precisa de crer que Deus está ansioso por te dar uma prenda. Ele quer presentear as pessoas que vêm atrás dEle, que vêm buscar a sua presença. E eu queria começar
essa introdução assim. Deus tem pensamentos, planos mais altos, Ele tem um futuro e uma esperança. E nós precisamos de aproximar desse Deus dessa forma. Que nesta manhã o Espírito Santo cative a sua mente e o seu coração, para que você não perca nada, para que você se prenda a Ele, o seu foco, a sua mente, se prenda a Ele de tal modo que você perceba de quem é que você está se aproximando nesta manhã, quando você veio à igreja, quando você cantou louvores, quando disse, vamos orar, e você orou, vamos sentar, e você sentou, vamos levantar, e você levantou. Que não seja mecânico assim, da forma como eu estou dizendo, mas que seja algo em adoração e louvor ao Senhor Jesus. Amém? Então vamos adiante. Primeiro, eu aprendo aqui que receber uma bênção de Deus, porque eu estava lendo, eu disse para vocês, eu estava lendo o plano anual e, na verdade, eu li Êxodo. Então, Êxodo é que me levou para Hebreus. E lendo Êxodo 16, do 19 ao 21, eu gostaria que colocassem aí, eu aprendi que receber uma bênção de Deus não significa que nós o estamos agradando. E isso nos engana muito, muito, muito. Porque a mensagem é exatamente uma pergunta. Você está agradando a Deus? Você de fato está agradando a Deus? E nós aprendemos logo no versículo. Só estou agradando a Deus se tiver fé. E se tiver fé dentro desses parâmetros. Porque quando eu me aproximo, eu preciso crer que Ele existe e que Ele quer me recompensar por estar se aproximando dEle. Por estar me aproximando dEle. Então, receber uma bênção de Deus não significa que nós o estamos agradando. E quem aqui já recebeu alguma bênção de Deus, alguma dádiva de Deus? Alguém aqui que já fez votos e recebeu algo assim, um milagre? Já viu alguém receber algo assim espantoso? Amém? E isso não significa de que nós estamos agradando o Senhor. Por quê? Porque lá em Êxodo nós vemos o povo de Israel. Êxodo 16, do 19 ao 21, vai dizer assim, olha. Então Moisés disse, aliás, vamos voltar um pouquinho antes? Mais um pouquinho. Pode voltar assim mais para o início, quando diz que Deus vai... Eu não abri aqui na minha... Eu quero um pouquinho mais, só para vocês entenderem o contexto, embora eu acho que seja bem conhecido. Do 16, do verso 3, verso 3. 16, verso 3. Vou ler bastante, né? Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Que liderança ruim. Agora a gente está passando por isso tudo, não era necessário isso, a gente até estava bem. Então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês. O povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Agora pode pular tudo e vamos lá para o que eu tinha pedido, que era o 19. Podemos ir para lá. Vocês já perceberam aí o que está acontecendo? Eles estão com fome e estão pedindo a Moisés comida. E dizendo que lá, na escravidão, pelo menos comida tinham à vontade. Então Moisés disse, ninguém deixe para amanhã. Seguinte, o maná que Deus disse que ia mandar para eles. Eles, porém, prestem atenção nisso, não deram ouvidos a Moisés. Alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos. E cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Mas, no sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. Prestem atenção, nos dias de semana, ele disse, levantem, recolham, não guardem. Mas alguns guardaram, deu bicho.
Agora amanhã é repouso, é sábado, não guardem. O que vocês quiserem assar no forno, assem. O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. Tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. Não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Só até aí. Qualquer semelhança? Mera coincidência? Não sei o que é que Deus tem dito a você e você anda titubeando entre 2 pensamentos. Eu não sei, eu sei que Deus me deu essa palavra e que de fato sem fé é impossível. Ou eu creio na palavra, ou eu confio nela. Isso vai muito para além de palavras que nós habituamos dizer como crentes, como cristãos. Nós já habituamos a coisas que nós simplesmente falamos e nem sabemos. Outro dia alguém partilhou comigo, e eu não estou vendo bem quem é agora. Partilhou comigo algo do Instagram sobre adoração, e eu partilhei com um grupo de louvor. Então Jesus chegava no meio daquele grupo de louvor e dizia: não, eu quero que você fale palavras para mim, normal. Aí ele só dizia: louvado seja o nome do Senhor. Não, como é que diz alguma coisa bonita para mim, que você gosta em mim? Aleluia, santo é o teu nome. E claro que não tem nada de errado nisso. Nada mesmo. Nada mesmo. Nós só precisamos de buscar essas coisas dentro de nós. Essas palavras têm que ter significância cá dentro. Cá dentro. Porque senão, não diz nada. É aquilo que Deus vai falar para Israel: esse povo me honra com os lábios. Dentro deles não tem nada, está vazio. Nem sabe o que é que estão falando. Sabem falar palavras bonitas, mas dentro deles nem feias há. Nem mais ou menos. Porque às vezes nós sabemos falar umas palavras erradas, umas palavras meio assim, sabemos elogiar assim, meio sem jeito. Há pessoas que não elogiam muito, como é o meu caso. Preciso encontrar uma forma de adorar a Deus dessa forma que eu sou. Porque se eu ficar: Jesus, você é lindo, lindo, lindo. Sabe que, acho que eu não faço isso, não é, Hélio? Hélio, você é lindo, lindo, lindo. Jesus vai olhar para mim. Você gosta tanto dele. Você não é assim. O que você está fazendo? Percebem o que eu quero dizer? Não há nada de errado em fazer isso, principalmente se o Espírito Santo te tomar e te encher. Mas há coisas que você já sabe sobre Jesus. Há coisas que Ele fez na sua vida. Ele é para você algo, não é? Ele é para você Deus. Ele é algo para você muitíssimo importante. Diga o que Ele é, o que Ele significa para você de fato. Busca dentro de você o que é que você deve dizer a Ele, porque você tem para dizer a Ele. E não parecendo uma mímica, ou como é que... um ventríloco, né? Que o outro está a dizer e está a mexer com a sua boca. Não. Isso não estava aqui, não estava no script. Israel recebeu tudo o que necessitava para agradar a Deus e caminhar com Ele. Porém, recusaram adorar a Deus e ser fiel a Ele. Eles acabaram de receber um milagre.
No meio do deserto, comida. No meio do deserto, codornizes. No meio do deserto, maná que vinha todos os dias. E uma ordem. É assim que vocês vão andar. Deus tem bênçãos para nós. Ele diz que em Cristo nós temos o sim e o amém de todas as promessas que Deus fez para nós. Ele já nos deu, já nos entregou. Mas há uma forma de caminhar. E Ele não abre mão disso. Deus é Deus, Ele não negocia isso. Ele é um paizão. Ele é o Pai amado que nunca te desampara, nunca te abandonará, mas Ele é Deus. Se hoje Ele ainda não fez juízo na minha e na sua vida, glória a Deus. Mas virá juízo. E quantas vezes não vem ao longo da nossa caminhada consequências da nossa irreverência, da nossa desobediência, aquilo que Deus diz que quer de nós. Às vezes individualmente, às vezes coletivamente. Quantas vezes recebemos ordens da nossa liderança, chamado da nossa liderança, e não aceitamos? Não sei porquê. Quantas vezes, no nosso secreto, Deus diz coisas para nós, ou diz aqui na palavra, quando estamos ouvindo a palavra, e às vezes nós até tomamos nota, e depois simplesmente esquecemos aquilo que seria na segunda-feira. Foi isso que me despertou em Êxodo. Tantos milagres, tanta presença sobrenatural e tanta incredulidade revelada em desobediência, em recusa da voz de Deus. Porque na hora eles estavam como todos estão aqui, ouvindo. Não é assim que eles dizem também depois para Josué? Não, pode dizer que nós vamos fazer tudo conforme. Josué lá no finalzinho do seu capítulo vai dizer, vocês vão debandar tudo. Assim que eu morrer, a coisa vai ficar feia aqui no meio de vocês. Porque vocês não sabem o que querem. Não tem firmeza. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que é interessante que quando eu comecei, eu escrevia essa palavra, eu ainda disse, eu estava planeando dizer no início da palavra, e não disse. Hoje é uma palavra de ânimo. Para segunda-feira. Vai ser, em nome de Jesus. Nós vamos terminar isso aqui animados, em nome de Jesus. Nós não vamos recusar a palavra, amém? Mas a palavra diz que eles não confiavam na provisão e no amor de Deus. Todas as vezes que faltava algo, parece que Deus estava falhando. Parece que os líderes estavam falando. Moisés lá na frente, ele vai dizer, o que vocês estão pensando? Vocês estão achando que vocês estão murmurando contra mim, contra Arão? Quem é que nós somos? Vocês acham que eu era doido de pegar vocês e sair do Egito? Alguma vez eu ia fazer isso? E agora vocês vêm contra nós. Não é contra nós que vocês estão, é contra a liderança do Senhor. É contra aquilo que Ele disse. Desobediência, murmuração. A palavra de Deus diz, não deram ouvidos a Moisés. Aleluias. Eles recusaram a guardar os mandamentos do Senhor. Eles recusaram tanto, até a vinda de Jesus, quando eles rejeitaram o Messias. Tamanha a recusa, a dureza de Israel. O próprio sábado chegou para eles. O descanso de Deus chegou para eles. Mais do que uma lei, mais do que um decreto para descansar. Sabe, quando eu penso no sábado, eu penso quantas vezes o Senhor está te chamando e dizendo para você, para de trabalhar um pouquinho. Porque sou eu que te sustento, não são os seus braços, não são as horas a mais que você faz. E eu queria que você ficasse um pouquinho mais na minha presença. Eu queria que você servisse um pouquinho mais na minha casa. Eu queria que você congregasse um pouquinho mais. Mas você não guarda o sábado. E eu não estou falando do sábado. Eu estou falando de um tempo com Deus. Um tempo dedicado ao Senhor. Um tempo de descanso no Senhor. Dormir? Não. Descanso. Descanso é a ansiedade de ser entregue para Ele. Descanso é trocar o fardo com Ele. Descanso é confiar que agora eu não tenho, mas nem que tenha que cair do céu maná. Vai cair, porque eu estou com Ele e eu tenho Ele na minha vida. Isso é descanso. Isso é confiar na palavra. Oh, aleluias. Olha o que 1 Coríntios 10, versos 5 e 6 vai dizer para nós.
Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Que Deus se agrade da maioria de nós aqui. Que nós não sejamos esses que estão se recusando a ouvir a voz do Senhor. Que quando Ele diz, vai lá, trabalha, colhe, eu estou te dando, a gente vai e colhe. E quando Ele diz, pode comer porque amanhã eu vou te dar mais, a gente come, a gente oferta, a gente entrega, porque Ele vai dar mais. E quando Ele diz, amanhã é dia de descanso, não trabalhe, eu vou te dar, e você pode comer, mas você não vai ter que buscar. A gente acredite nisso. Amém? Amém? Isto ficou como aviso para nós hoje. Deus não se agradou da maioria deles. O que é que aconteceu com eles? A consequência, morreram no deserto. E aí diz o verso 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Exemplos. Olha o que a palavra está dizendo. Acorda. Acorda, estou te dando um exemplo aqui, olha. Você consegue acreditar nessa palavra aqui que está escrita? Você acredita que isso é a palavra de Deus? Você acredita que isso está falando com você? Então entenda, é um exemplo para você perceber, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Mas eles não estavam cobiçando o próprio maná? Não. Eles estavam em desobediência. A questão ali não estava no maná. A questão estava na desobediência. Deus dizia faz, e eles não faziam. Deus dizia não faz, e eles faziam. Meu Deus, tira a dureza do nosso coração. Tira a cegueira do nosso coração. Hebreus 12, 22 a 25. Vai dizer, pelo contrário, vai falar primeiro deles, que eles chegaram no monte, o monte tremeu, aquilo foi horrível, toda a gente se afastava do monte porque dava medo, podiam morrer, mas diz que nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado, não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como? Um dos meus versículos preferidos da Bíblia, e acho que quase toda a mensagem eu vou parar nele, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Você conhece a Deus? Você tem conhecimento desse Deus? Tal como Israel, você tem experimentado as bênçãos, os milagres, a generosidade, a proteção. Então você o conhece. Você já ouviu se manifestar. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Não nos falta nada. O segundo ponto desta mensagem diz que só agrada a Deus quem tem fé nele, quem crê que Ele existe. Diz porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E Hebreus 4,16 vai dizer, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós vamos precisar.
nós vamos precisar. Então vamos aproximar crendo, vamos aproximar com ousadia. Parece simples crer que Deus existe, mas Tiago vai nos dizer que até os demônios creem, estremecem. Será que basta isso? Os demônios são demônios, estão completamente afastados da glória do Senhor. Não podemos apenas crer. Que tal como Israel, às vezes nós fazemos isso, nos colocamos no centro dos benefícios do Senhor. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus vem em meu socorro. Ora por isso, igreja. Eu preciso, faz um pedido de oração aqui, faz outro pedido de oração ali. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. E eu vou, e mesmo eu, me coloco de joelhos e oro pelas minhas necessidades. E quantas vezes Deus está no centro da minha vida, no governo dela, regendo, essa palavra que nós ouvimos logo aqui na palavra de oferta. Ele rege as nossas vidas. Ele é rei, há leis. Há um caminho para você andar que não é o seu, é o dele. Não é o nosso, os pensamentos não são os nossos, os planos não são os nossos, são dele. São dele. Quem vive em função de ser agradado, não agrada a Deus e nunca fica saciado, porque todos os dias temos necessidades. Foi assim no deserto. Quando não era comida, era água. Ai, meu Deus, eu lembrei aqui de um ditado horrível. Português. Mas que diz isso até muito claro. É mesmo assim. Nós somos assim. Sempre há algo que nós precisamos e é a vida. Jesus disse que essa vida seria de aflições. Mas agradar a Deus é andar com Ele. Porque se nós tentarmos nos agradar, vamos ser sempre descontentes. Sempre vai faltar algo. Sempre seremos dominados pelas nossas inquietações. Inquietações de alma. E a nossa alma, os nossos sentidos foram corrompidos pelo pecado. Pela natureza de Adão. Então agora nós precisamos ser revestidos por essa nova natureza que nós recebemos do Senhor. E deixarmos crucificados nossos desejos, as nossas vontades, a nossa carne e vivermos a vida dele. Deixar que Ele viva em nós. Hebreus 11:5 vai dizer assim: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Que a gente possa obter testemunho de que estamos agradando o Senhor. Que as pessoas olhem para nós e digam: esse vive uma vida que agrada o Senhor. Que vida que agrada o Senhor. Vida de fé. Vida de fé. Vida de confiança no Senhor. Vida de saber que Ele faz para você, que você não precisa ficar angustiado, que as angústias vêm, as tempestades vêm, mas que você vai para o pé dele, vai lá suplicar, clamar. É a hora dos rogos, das súplicas. É nessa hora. Filipenses vai dizer isso. Sejam conhecidas todas as petições de você. Em rogos, em súplicas. Grita, fala com ele, clama por ele, mostra o seu desespero para ele. Mas não viva como alguém que é pagão, desesperado neste mundo, por coisas dessa vida que vão passar. Amanhã tem uma dificuldade nova. Basta cada dia o seu mal. Todo dia tem um. Todo dia tem um gigante para matar. Todo dia tem um desafio. Enoque, ele não apenas creu na existência de Deus. Ele andou com Deus. E olha que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Era conta-gotas. Era num aqui e no outro ali. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos esse poder, como diz Pedro. É desse crer que a palavra fala. Uma fé descrita em Hebreus 11, onde vemos homens e mulheres, aquela galeria de homens e mulheres da fé que agradam, que alcançam o testemunho de que agradaram a Deus. Agradaram a Deus. Aproximar de Deus requer uma atitude de fé e ousadia, livre de indecisão, de duplo ânimo,
de dúvidas. Tiago vai dizer assim, capítulo 1, versos 7 e 8, que uma pessoa dessas, duvidosa, que ora acredita, ora não sei. Ah, mas e aí, como é que está aquele negócio? Você está com fé? Ai, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 4,8 vai dizer, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. É conosco que Ele está falando. Vocês que são indecisos. Não pega você a indecisão? A mim pega. Mas Tiago nos convida, purifiquem o coração. Purifiquem. Nós temos a palavra, que é a água. Nós temos o Espírito Santo, que é o fogo purificador. É só nós nos dispormos. É só nós passarmos tempo com a palavra e com fogo. Seremos lavados, constantemente limpos. Amém? Vamos para o ponto 3 que diz, só agrada a Deus quem crê que Deus existe. E diante disso, busca a Deus e crê no seu amor e no seu cuidado. Na sua recompensa, como diz lá, que recompensa os que o buscam. É preciso mais do que crer que Ele existe. Precisamos crer que Ele tem algo para nós, que Ele está disposto e Ele quer dar algo a quem busca. Então eu não sou miserável. Eu não sou um coitadinho. Deus tem algo para mim. E eu tenho uma vontade para dizer para Ele as minhas necessidades. Porque Ele diz, bata, 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 busca, busca, busca. Eu vou abrir, a porta vai se abrir, persevera em oração. Fica junto de mim, eu tenho algo para você. Tiago 2,19 vai dizer, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Então não basta isso? Amém? Não é essa fé que agrada a Deus, uma fé diabólica? Mas que não vive para Ele, que não se entrega a Ele, que não o glorifica. Sabe que quando nós nos entregamos às preocupações, porque entenda uma coisa, a preocupação ela vem, é dessa vida, ela bate a nossa porta. Ela vem porque nós somos limitados. Nós não somos os todo-poderosos, nós não somos. Nós temos o Todo-Poderoso conosco. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece, mas Ele nos fortalece porque nós precisamos ser fortalecidos. Ele é consolador porque nós precisamos de consolo. Ficamos aflitos, ficamos desconsolados, ficamos deprimidos. Nós ficamos. Entenda isso. Se Satanás está trazendo alguma acusação na sua mente porque você fica ansioso, porque você fica inquieto, não aceite. Não aceite. Só diz para ele, eu não vou ficar assim. Porque eu tenho alguém poderoso para cuidar dessa inquietação. E se ela não passar no primeiro momento, volta de novo. E diz, Deus, ela não passou, está aqui me perturbando. Eu não consigo parar de pensar nisso que eu tenho que fazer amanhã. Eu não consigo parar de pensar como é que eu vou resolver esse e esse problema. Deus, eu não consigo parar de pensar se essa enfermidade vier me abater, como é que eu vou ficar? Eu não consigo parar de pensar, Deus, como é que vai ser o meu futuro dos meus filhos? Como é que vai ser a minha aposentadoria? Deus, eu não consigo parar de pensar como é que vai ser se eu não conseguir o documento. Diz para Ele. Diz para Ele. Essas coisas são nossas. Nós não vivemos aí com a cabeça erguida num sentido de arrogância e achando que somos muito, não. Porque não somos. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa estar de pé. Aquele que pensa estar de pé. Tenha cuidado, nós podemos cair. Nós somos muito frágeis. Há uma natureza em nós que o tempo todo guerreia. Paulo vai falar disso. O tempo todo. Está em guerra dentro de nós. Nós precisamos de alimentar o Espírito. Alimentar, para que ele domine sobre os olhos da alma. Quando Eva e Adão pecam ali no jardim, a Bíblia diz, e abriram-se-lhe os olhos da alma. Contaminou tudo. Contaminou o tato, contaminou o paladar. Por que a gente tem gula? Por que a gente quer comer o que não presta? Por quê? Contaminados. Que dificuldade para vencer. Que dificuldade para fazer um exercício físico. Que dificuldade para fazer escolhas certas, não?
Não, só eu? Olha que eu vejo aí uns barrigudinhos, hein? Que dificuldade para acordar mais cedo. Seja lá para o que for, a não ser que seja por trabalho. E olha só como às vezes é um Deus na sua vida isso. Você acorda a hora que for. Se é turno, se é cedinho, é cedinho. Se é ir à noite, vai à noite. Porque é o trabalho e você tem que ir. E Faraó te domina. E você está subjugado. O fato de você ir trabalhar, tal hora, está subjugado. Não, não é o fato. É como é que você se comporta com esse trabalho que você tem. Qual é a sua motivação? Será que ele te domina mais e te faz colocar as coisas como prioridade, enquanto Deus não está como primeiro? Será? Será que você se dedica mais? Pensa nisso. Pensa nisso, porque Jesus, ele veio e ele é o nosso descanso. Ele já veio. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. O convite de Jesus para nós é uma condição, na verdade, para nós entrarmos no descanso de Deus. Ele diz para nós em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos vocês. Tem alguém sobrecarregado aí? Cansado? Venham a mim, cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei, é uma promessa. Mas venham, ele não vai te puxar. Muitas vezes ele já tem te atraído de várias formas. Ele te atrai muitas vezes no sofrimento, ele te atrai muitas vezes na doença, ele te atrai muitas vezes com a falta de alguma coisa para que você se lembre dele, nem que seja para pedir. Ele te atrai. Mas você precisa vir a ele. Aprenda a amar o Senhor pelo que ele é, pelo que ele te dá, sim, Senhor, pelo que ele te dá também, porque ele te dá tudo, inclusive o fôlego, que se ele cortar já era. Deus é maravilhoso. Nos acheguemos a ele, vamos entrar nesse descanso. E ele diz mais: tomem sobre vocês o meu jugo. Tira o jugo de Faraó. Aquele jugo que ele diz assim: olha, agora vocês vão trabalhar ainda mais. Além de fazerem os tijolos, vão recolher a palha. Porque essa coisa de adorar no deserto, isso é para tirar vocês do trabalho. Isso é coisa de gente preguiçoso. Essa mania de adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. Tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é Deus, tudo é Deus. Trabalha. É aqui que você ganha o seu pão. É aqui que você ganha o seu sustento. Você tem mais é que trabalhar. Isso é jugo de Faraó. É jugo opressor. E o sistema está sobre nós. Está sobre nós nesse tempo, nesse mundo. Sempre, sempre. Mas o Senhor te convida para te libertar desse sistema. O Senhor te convida para ser liberto desse sistema. O Senhor te convida para que você trabalhe para Ele. Para Ele, o tempo todo, o tempo inteiro. Enquanto você está no seu trabalho, você não está subjugado a Faraó, mas ao Senhor. Faz isso, entrega o Senhor o teu trabalho. Entrega a Ele tudo o que você faz. E os seus planos serão estabelecidos. Oh, rebaiabaxe. Oh, rebassuie. Venham a mim. Tomem o meu jugo, aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Diz Jesus para nós. Porque caso contrário, se nós, tal como Israel, perdemos o descanso, só nos resta a expectativa de juízo. Hebreus vai dizer isso para nós. Só nos resta uma expectativa horrenda de um juízo. Vamos ouvir aquele que nos fala? Jesus nos dá algumas ordens. Veja só que lá Israel teve algumas ordens, não teve? Nós falamos aí de 2 ordens sobre o maná. Jesus também nos dá algumas ordens para entrar no descanso. Algumas eu peguei aqui diretamente palavras ditas por ele, outras palavras ditas na sua palavra, que não são diretamente de Jesus. A primeira ordem de Jesus é: rejeitem a preocupação. Confiem no Pai. Sabe, a preocupação
Eu vi uma mensagem uma vez e a pregadora dizia assim: eu aprendi que a preocupação ela bate na minha porta todos os dias. Mas convidar ela para entrar e para tomar café comigo, isso já é um problema meu. Ela bate na porta, eu abro, vejo que é ela. Não quero. Desculpa, com licença. Não entra aqui, não. Mas agora, chamá-la para sentar. Quantas vezes, gente? Vocês não se pegam assim? Remoendo. Tem hora que você vai ficando... com a pastora Érica, que a gente estava a falar. Quando você percebe que você está sem fôlego. Está sem respiração. E ansiedade, a raiz da palavra, diz que é estrangulamento. Quanta gente vai para o hospital por causa da ansiedade, por causa da crise de pânico, estrangulados, porque parece que não há saída. Porque nós vamos deixando tomar conta, Não precisa de ser coisa ruim, não precisa de ser pecado. Pode ser a palavra que eu ia pregar aqui agora. Pode ser. Pode ser coisas legítimas. Não podem nos dominar. Não podem. Nós precisamos de colocar as coisas como são. Não podem nos dominar. Aleluias. Rejeitem a preocupação. Mateus 6, do 25 ao 34, vai dizer: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao o que irão comer ou beber. Olha só, que preocupação legítima. Nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves. Olha os passarinhos. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, não fazem poupança. Não tem uma despensa para guardar para amanhã, como você e eu. No entanto, o Pai de vocês... Gente, é Jesus que está falando isso para nós. É Jesus. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Depois ele vai falar dos lírios do campo, das roupas. E ele diz: se Deus veste assim a erva, agora ela está bonita, daqui a pouco está seca, não vai servir para mais nada. Quanto mais vocês, filhinhos do papai, nascidos de Deus, gerados de novo pela água e pelo Espírito. Ele pagou caro para que você estivesse aqui. Ele não vai abrir mão da sua vida. Não abra mão dele. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Amanhã você vai ter coisa para fazer, para resolver. Acalma, cuida de hoje, porque basta hoje o seu próprio mal. Eu gosto muito de aplicar aquele versículo de Paulo, quando ele diz que avança para as coisas que estão diante dele. Eu gosto muito de aplicar ele para as preocupações também. Porque ele diz que avança para o que está diante dele. Nem é atrás, nem é no futuro. É o que está diante. O que eu tenho para fazer hoje? Levanta e pensa naquilo que você acredita que você tem para fazer hoje. E entrega ao Senhor. Começa a falar com Ele. Deus, eu achava que hoje eu precisava de colocar a roupa para lavar, precisava de organizar aquele roupeiro, eu precisava de atender fulano. Deus, eu pensava que eu precisava de ir lá na igreja fazer isso ou aquilo. Eu pensava que eu precisava isso e isso. Agora toma diante do Senhor, porque o Senhor já escreveu a minha história. E o Senhor sabe o que é que eu preciso fazer hoje. Então me ajuda a fazer, me ajuda a viver para a sua glória, lavando a roupa, arrumando o roupeiro, vindo para a igreja, indo para o trabalho, atendendo um cliente. Ajuda-me. Me ajuda a ser o seu próprio reflexo para as pessoas. Me ajuda. Eu preciso do Senhor. Mais uma ordem de Jesus: rejeitem a ansiedade. Preocupação leva a ansiedade. Já virou ansiedade? Rejeita, troca a ansiedade por oração. Amém? Troca preocupação por oração. Toda vez que você trocar, você vai ver como é que funciona. Parece mágica. Aprenda o truque aí. É uma magia. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças. Olha só, eu clamo por socorro. Eu digo, eu preciso, está me consumindo.
Está consumindo as minhas energias, essa preocupação. E depois eu dou graças, não só pelo que Ele já fez por mim, pelas respostas que Ele já deu, mas por aquilo que eu estou entregando e que eu sei que Ele vai me responder. Ações de graças, atitudes de gratidão, apresentar os pedidos a Deus. E a palavra lá em Filipenses 4, 6, 7, que é onde está esse versículo, vai dizer a seguir assim, que quando você apresentar os seus pedidos a Deus, Ele vai responder conforme aquilo que você quer. Não é isso que está lá? Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ação de graças, o próximo, e Ele vai responder todas as suas orações conforme o seu pedido. É? Não, eu estou lendo errado. O que Ele vai te dar? Paz de Deus. Paz de Deus. Talvez não seja a cura que vai chegar. Talvez não seja o dinheiro. Talvez não seja a resolução do problema. Mas Ele vai te dar paz. Está resolvido. Porque se você tiver paz... Já viu alguém quando você está com... Você até faz raiva. Já viu gente que tem um negócio para resolver e ele está na pasmaceira, não está nem aí? E você precisa de resolver isso e o fulano está lá. De boa. É isso aí que Deus está falando. Se não for a solução, se não for o milagre, eu vou te fazer ficar assim, ó. Eu tenho Deus. Eu tenho paz. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Porque Ele está me dando vida. Ele me dá a solução das minhas coisas. Ele tem um céu para mim. Ele tem uma eternidade. Ele tem tudo para mim. Ele cuida de mim. Ele diz que no vale da sombra da morte, Ele não me deixa. Ele passa comigo. Ele não disse que Ele vai tirar do vale da sombra da morte todas as vezes. Não, vem cá, vou te tirar dessa doença. Você não passa por aí. Não, cancro não. Não, dívida não, você não vai passar por nada disso. Olha, eu vou te livrar da crise, olha que empregão que eu vou te dar. Olha aqui, estou te dando. Você não passa, os outros passam, mas você é filhinho de Deus. Sabe que eu fiz essa oração uma vez? Quando... Não, vocês estão rindo antes, vocês vão rir mais depois. Porque parece, é pior do que uma piada. Porque quando eu tive a minha primeira gravidez, a gravidez do Caio, foi uma gravidez assim, uau, espetacular. Então eu esperava também um parto espetacular. E, afinal de contas, eu sou filha, né? E queridinha. Então, quando, na madrugada, umas 4 da manhã, por aí, eu percebi que as águas haviam arrebentado, porque aquilo saía espontaneamente, não é? Então eu acordei o Hélio e disse, olha, chama os bombeiros que é para a gente não sair, você sair comigo e de repente ficar meio agoniado, né? Era mais fácil os bombeiros. Então eu fui para a casa de banho, fui tomar o banho. O Hélio, quando chamou os bombeiros disse, não deixa ela tomar banho, não deixa ela ir para o chuveiro. E eu já estava pronta. Vestidinha, a minha roupinha preferida da gravidez, tinha vindo do Brasil para mim. E eu falei, vamos lá, que vai ser só festa. Vai ser um culto de louvor a Deus. Ai, meu Jesus. Entrei para ali e começou a labuta. Começou o sofrimento. Além dos gritos que eu ouvi horríveis, começou o meu sofrimento. Eu sofri mesmo muito. Eu sofri... acredito que muitas mulheres já tenham passado por isso dessa forma, de depois dizer que não queria mesmo mais ter filho, porque eu não aguentava. Foi algo que me traspassou tanto, que quando eu voltei a fazer uma cirurgia com anestesia geral, uma cirurgia do nariz, uma coisa nem me custou assim tanto, e quando eu voltei a fazer essa cirurgia, todas as vezes, pelo menos durante um dia, mais ou menos, eu dormia e acordava desesperada porque eu não queria ter mais filho. Eu falei que eu não queria ter mais filho. Aquilo me traumatizou de uma forma que estava no meu subconsciente. E então, quando eu estava mesmo em grande sofrimento, porque, para além de eu já estar sofrendo, e eles me dizendo para fazer força, né, para colocar o Caio para fora, depois de um tempo desse sofrimento, começaram a falar comigo, o enfermeiro, a médica que entrou, começaram a falar comigo, nós vamos sair com você para urgência, para uma cirurgia de urgência, a cesariana de urgência. E, mãe, não faz força mais.
Não faça força mais, porque você vai matar o seu filho. Ele está preso na sua bacia, não faça força. Como não faz? As mulheres aí que tiveram parto normal sabem como não faz força mais, depois que a força já está fazendo em você. Não é você que faz a força mais. Ela tá agindo em você. O seu corpo está expulsando a criança. E eu não tinha. Então o que me tomou, a agonia que me tomou naquela hora foi: você vai matar o seu filho. E isso me deixou completamente traumatizada. Então, aquela correria, né? Com a maca, né? Pelo hospital. E eu só dizia assim, eu orava: Deus, não pode ser. Eu sou sua filha, Deus. Eu não sou como as outras. Oh! Na gravidez do Rubens eu já tive um bocadinho mais de juízo. Mas também estava mais com a mente mais sã. Porque pelo menos tinham me dado uma epidural e eu estava mais sossegada. Mas foi a mesma coisa. Fiquei um bocadinho chateada. Porque já tinha... Do Caio foi só 3 centímetros de dilatação. E ele ficou preso, né, nos ossos. Sofreu imenso. E o Rubens também já estava preso, mas demoraram um bocado a ver. E eu estava de boa porque eu tinha tomado epidural. Então estava só ele sofrendo, eu não. Mas aí quando... Não, eu não sabia. Não penso que eu tenho essa maldade toda, não. Eu não sabia, mas ele sofreu muito também. Mas já tinha 6 centímetros de dilatação. Então, quando disseram, eu falei: é desta que eu vou ter um filho normal. Ou um parto normal. Um parto normal. Ai. Um parto normal. Eu desejei muito um parto normal. Porque as mulheres que fazem cesariana, mas fazem por gosto, elas assistem, elas veem tudo. Mas eu nunca vi nada, porque sempre foi de urgência. Então, eles me sedam e eu só vejo o bebê depois, vestido. Então, parece que é um roubo de nós, né? Arrancam a criança e você acorda sem nada. E ainda por cima acorda com o filho nos braços do pai, que é pior. É um desaforo, né? Não tive no meu colo, não tive nada ali, bonitinho. Eu falei: dessa vez vai ser. De repente, estão de novo correndo comigo pelo hospital, que tinha que ser de novo urgência. Eu falei: não, Deus, eu calei a boca. Não fui muito longe com a minha oração. Mas é assim. É assim. Vamos voltar para cá. A ordem de Jesus é: rejeitem a preocupação. Por quê? Olha só. Porque ela não deixa a palavra frutificar em vocês. Pelo contrário, quando a preocupação vier, pratique a palavra que vocês ouvem, porque ela produz fé, ela produz frutos que glorificam o Pai. Diz assim, Mateus 13, 22, quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Então não pode. Não pode, porque senão você pega essa palavra agora que você está ouvindo e faz com que ela perca o valor. Não é? É como quando você toma um antibiótico e toma outra coisa em cima que faz o antibiótico deixar de valer, não é? Tira o valor. Ela não vai frutificar, ela não vai ser remédio na sua alma, na sua vida. Então pratique a palavra. Pratique a palavra, rejeite a preocupação. A palavra produz vida, produz fé, produz saúde. A ordem de Jesus é: avancem sem olhar para trás. E eu quero me deter um pouquinho só aqui. Lucas 9, 57, 62 vai dizer: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que é que ele diz isso? Será que nós o temos buscado porque nós queremos um lugar ao sol? Porque nós queremos um lugar para reclinar a cabeça? Porque nós queremos que Ele resolva os nossos problemas? Que Ele nos dê um parto lindo, maravilhoso, um casamento de sonho, uma família maravilhosa? Será que é só isso que nós queremos? Somos os mais miseráveis desta vida, se esperarmos do Senhor somente nesta vida. Os mais miseráveis de todos os homens. Não podemos, nós conhecemos o Senhor. Oh, meu Deus. Ele tem descanso para nós, mas não é só temporário, é eterno. Jesus convida os que apressadamente dizem: sim, eu quero, a entenderem. Ele não está dizendo: não me siga.
Ele está dizendo, eu quero que você entenda o chamado. Eu quero que você entenda o custo do discipulado. O custo de me seguir. E aí você venha entendendo o que é que você está fazendo. Porque custa me seguir. Não é esse evangelho ralo que andam dizendo aí. Custa me seguir. A outro Jesus disse, verso 59 de Lucas 9. Siga-me. Jesus disse, siga-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe primeiro sepultar o meu pai. Olha que causa legítima. Mas Jesus insistiu, desde que os mortos sepultem seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Essa palavra é para nós, os que são envolvidos na causa do Senhor, aqueles que já receberam a vida de Deus. Deixe os mortos envolvidos na vida morta para lá. O mundo já está morto, jaz no maligno, em obras más, corruptas. Não se envolva com aquilo que é mundano, nem temporário, mas use o que é temporário para conquistar o eterno. Deus te convida a visualizar com fé aquilo que é eterno dentro da sua vida temporária. Porque nós só temos esta vida, não é? É ela que nós temos que dar ao Senhor. O Senhor nos chama para ter lucidez. Você já recebeu luz, então ilumine. Amém? Depois a outro, Jesus vai dizer assim. Ou, aliás, outro vai dizer a Jesus. Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes eu despeça das pessoas da minha casa. Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus, eu vou fazer só uma coisa antes. Assim que eu resolver isso, eu vou estar mais disponível. Jesus, assim que eu resolver isso, a minha disposição vai estar diferente, eu não vou ter esse cansaço. Jesus diz assim, se for assim, você não é um apto. Você não está pronto. Será que você pode dizer, eu sou um dos tais? Eu sou um escolhido? Quando eu escrevi essa palavra, eu lembrava daquele louvor. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Será que você pode dizer? Será que você já recebeu o poder? Essa capacitação? Jesus vai dizer, se alguém vem a mim, já veio, mas não me ama mais do que? Mais do que? Seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs. Olha só, é o que a gente mais ama. E até a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Não pode aprender a minha vida. Não pode aprender a minha palavra. Não pode aprender a minha sabedoria. Não pensa que vai porque não pode. Não tem condições, não está apto. Deixa tudo e siga Jesus. Aleluias. Mas em contraponto, Mateus 19, 29 vai dizer, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aleluias. Recebe isso nessa manhã. E eu quero concluir essa palavra, dizendo a recompensa de quem busca a Deus. Quem busca a Deus desfruta do cuidado de Deus. A ordem é lançar sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Desfruta do consolo de Deus, alívio, consolo, alegria. Salmo 94, 19, vai dizer, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ainda noutra versão vai dizer, multiplicando-se em mim as inquietações. Multiplicando-se em mim as inquietações. As tuas consolações me alegram a alma. Quando minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Aleluias! Essa é a recompensa que Ele tem para nós.
Portanto, não sejamos incrédulos, mas crentes. Não vamos desobedecer, não vamos dar lugar à murmuração. Ele tem a nossa vida em suas mãos, tem tudo sob seu controle. Sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amamos a Deus e estamos com os nossos planos ajustados a Ele. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera. Jesus é o verdadeiro e o derradeiro descanso. Não rejeite Jesus. Não rejeite aquele que vos fala. Entremos, pois, pela fé, com ousadia no descanso de Deus. Desejamos mais a sua presença e companhia do que as suas bênçãos, do que os seus milagres, porque muita gente está cheio de milagre, porque Deus é bom e Deus faz milagres, e os milagres são sinais, são prodígios, são coisas que Ele nos dá para nos atrair para Ele, para chamar a nossa atenção para Ele, mas Ele quer mais, Ele quer relacionamento conosco, amém? Amém? Desejemos e busquemos agradar-lhe. Eu queria fazer um apelo a você que quer agradar a Deus nessa manhã. Você que quer aprender dEle, tomar o jugo dEle, ser como Ele é, aprender a ser manso e humilde de coração, sossegado, sossegado, sossegado. Eu tenho buscado isso na minha vida. Paulo vai dizer que ele vai deixar tudo, aquilo que era lucro, ele vai deixar tudo pelo Senhor, e ele vai dizer assim, no verso 10 de Filipenses 3, ele vai dizer: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí ele continua, aquele versículo que nós conhecemos tanto. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu já fui conquistado por Cristo Jesus mais à frente. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Vamos fazer isso nessa manhã. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E lá no final ele vai dizer assim: quem está maduro, já pensa assim. Eu não sei se você tem maturidade, talvez não tenha. Maturidade, olha o nome já diz, maduro, idade. Só vem com experiência. Cada um tem maturidade de acordo com a idade. Eu não sei qual é a sua maturidade. Mas Paulo vai dizer, no verso 16, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O Senhor te chama nesta manhã para subir de nível. Amém? O Senhor te chama nesta manhã para passar para a próxima fase do jogo. Já venceu? Já venceu essa? Tem coisa que você já tira de letra. Passa para a próxima. Ele está te chamando para crescer nele, crescer, desenvolver a sua salvação. Porque se você ficar parado, você vai morrer. Não te resta outra coisa. O chamado desta mensagem é para avançar. É para os que querem agradar a Deus, quer estejam conseguindo ou não. Saiba de uma coisa, diz Salmo 147, verso 11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. É desse que o Senhor se agrada. Daqueles que vivem para Ele. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, continuem progredindo cada vez mais. Todos nós temos que progredir. Não chegamos lá ainda. Paulo diz, eu não cheguei ainda. Eu não tenho alcançado ainda, mas eu prossigo. Tenho que prosseguir. Lembra daqueles que seguiram Jesus e a resposta que Jesus deu? Eu não sei qual é o seu nível, qual daqueles três você é. Se você é daqueles que levanta a mão e diz logo, eu quero, e tem uma sede enorme de seguir Jesus e de fazer tudo para agradá-lo, eu não sei. Ou se você é daqueles que fica pensando, fica pendurado, tem que fazer alguma coisa, mas o Senhor te chama nesta manhã, seja você quem você for. E o modo como você tem andado, Ele quer que você avance naquilo que você já alcançou. Avance, avance. O chamado é largue tudo.
Largue tudo, passe para a próxima fase. Eu queria que você, se essa palavra falou com você, que você se juntasse a mim aqui na frente. Amém? Eu queria que você viesse aqui à frente. E nós vamos hoje simplesmente confessar a Jesus que tem sido difícil largar tudo. Eu não queria música agora. Eu só queria música se a ministra do louvor ou quem for cantar, se essa música for de fato a sua oração, você pode subir e cantar e tocar. Mas se você quiser se juntar a nós e confessar ao Senhor, como tem sido difícil deixar tudo por Ele. Como você tem dito, estou indo, Deus. Eu não recuso seu chamado, eu estou indo agora. E você não pesou as consequências. E você está procurando um lugar ao sol junto de Jesus. Eu queria te chamar aqui à frente. Eu queria que você que está pesando as coisas e deve pesá-las e deve pensar o custo do discipulado, não ficasse preso ao custo do discipulado, ele te ajuda. Ele só diz, faz as contas, veja se você consegue terminar e entra na batalha, vem porque eu te ajudo. Eu supro as suas necessidades, eu te sustento. Aleluias. Aleluias. Vocês que desejam tanto, buscam tanto. E eu sou prova dessa equipe de louvor. O quanto tem buscado. Nós somos exprimidos. Nós somos colocados muitas vezes como é que é aquela palavra que Paulo diz? Somos colocados como, diante dos homens, espetáculo. É assim. Às vezes a equipe de louvor dessa igreja é colocada como espetáculo diante de vocês, para que vocês desfrutem de algo poderoso desse altar, fluindo daqui. Passam mal muitas vezes, são provados naquilo que cantam. São provados. São provados. Mas nós temos Deus, Senhor, conosco. E aquele que busca, encontra, acha. E nesta manhã nós vamos encontrá-lo. Nós já o achamos. Ele vai nos abraçar nesta manhã. Vocês que ainda precisam deixar algo pelo Senhor. Talvez você mesmo, o seu ego. A sua dor, que você tanto se apega a ela. Traz ela diante do altar. Entrega a sua dor, a sua ferida. Para de se dobrar diante dela e se curvar em melancolia, em depressão durante a semana, diante dessa dor que te consome. Para com isso. Deus é Deus na sua vida. Essa dor não é dor na sua vida. Seja dor em que sentido for, seja físico, seja interior, traga diante do altar. O Senhor tem cura nesta manhã para a sua vida. Eu quero te convidar, é um apelo para nós hoje, e eu não quero hoje. Eu quero pedir aos pastores, não estejam orando e colocando as mãos sobre ninguém, é algo individual hoje, eu quero que você entregue. O meu convite, o convite desta mensagem que o Senhor me deu é para que haja uma entrega. Nossa, eu vou me colocar aí, eu não sei quem vai subir agora, não sei qual dos pastores vão subir agora. Eu vou me colocar aqui embaixo também. Enquanto nós seremos ministrados com uma oração agora. É uma decisão extremamente pessoal. Porque você sabe o que é que você tem que deixar. Tem que abandonar. Ele te convida agora. Eu não sei se você já está orando. Alguns estão. Mas o meu convite agora é que você ore. Ore, feche os seus olhos e ore. Ore e diga para o Senhor que você não é nada diante dEle, mas que você quer deixar tudo por Ele. Diga para Ele